Bora lá, pessoal, fechamento de mercado da sexta-feira, dia 19. Vamos dar uma analisada rápida aqui no mini índice e ver as oportunidades que ele favoreceu aqui pra gente, né? Que foram pouquíssimas. Mercado bem chato hoje, sendo cortado o dia inteiro pelas médias e pela VWAP, trabalhando em um range aqui muito fraco, né? Não teve uma volatilidade muito boa, muita sombra para cima e para baixo. As sexta-feiras costumam ter um pouco desse cenário aí, por conta do volume negociado e acaba não oferecendo boas oportunidades, né? Hoje principalmente foi bem complexo. Quem acompanhou nos stories lá viu que eu postei boa parte do pregão aqui, os cenários mais importantes, né? E não estava favorecendo nada. Mas vamos lá. Se a gente fez um breve pré-work aqui, se a gente considera o cenário de ontem, né, é o que eu sempre falo do cenário macro. Essa queda que o índice fez no fim do dia, ele deslocou a cerca de 2.500 pontos. Então a gente teria que ficar atento na recuperação desse movimento. É aquela coisa que a gente fala do pré-work, né, de se antecipar às possíveis movimentações do mercado. Então, em caso do preço retornar, corrigir esse movimento, ele tinha uma chance muito grande de corrigir e reagir nos níveis de Fibonacci. Foi o que aconteceu. O mercado abriu bem aqui. Olha só, o mercado abriu por aqui sem gap, né? Foi um mercado que normalmente ele não acontece isso. Ele abriu sem gap, seguiu subindo, né? Força compradora, continuando essa correção e chegou aonde? No 50% de Fibo de toda essa queda. E também tinha passando aqui cortando, olha só, média móvel de 200, que acabou segurando o preço. É aquela coisa que a gente fala, quando o preço está trabalhando entre as médias principais, esse conjunto de médias principais que a gente utiliza está cortando o preço, isso dificulta muito o desenvolvimento do mercado, ele não flui com tanta facilidade. Olha só, ele estava aqui trabalhando entre a 200, entre a VWAP, entre as médias principais de 9, de 20, então isso fez o preço travar bastante. Aí como ele vinha subindo e encontrou o nível de Fibo aqui, foi mais uma dificuldade, ele acabou reagindo. Olha só a quantidade de sombras aqui, deixando quando ele começou a cair, deixou muita sombra e o mercado foi ficando lateral, ficando feio. Principalmente nessa região aqui, ó. Nessa região ele ficou feio até 10, 10 e meia. Foi quando abriu o mercado à vista brasileiro, né, das ações. E deu um empurrãozinho aqui para baixo no mercado. Ele acabou formando aí um pivôzinho de baixa. Deixa eu ver pelos 2 minutos aqui. Ele ficou bem escondido se a gente olhar pelos 5. Mas pelos 2 minutos a gente consegue ver melhor. Deixa eu filtrar aqui pelos 2 minutos e a gente vai conseguir ver melhor essa quedinha aqui do índice pela manhã. Olha só, se a gente utiliza até a ferramenta aqui de desenho para facilitar, o preço começou a cair, né? Formou esse fundo aqui e depois rompeu e desceu. Ele rompeu aqui e caiu. Foi quando a gente acreditou que o índice ia começar a se desenvolver bem. Nesse momento a gente estava acreditando num possível cenário de venda. Porém, se a gente utiliza as médias maiores, que a gente costuma utilizar muito para evitar certas entradas, o preço ele tocou na média de 500 dos 5 minutos. É uma média também muito forte que costuma segurar o preço. E foi o que aconteceu. Aqui a gente só pretendia fazer uma entrada, pessoal, se ele perdesse essa região. Por que essa região? Que foi justo onde tinha a média de 500 passando aqui. Porque aqui era também o 61.8 dessa correção. Se a gente considera a correção dessa alta, ó, o preço subiu, depois começou a cair, certo? Então se ele perdesse esse nível de 61.8, ele rompesse de fato o 61.8 junto com a 500 aqui, aí sim o preço teria uma tendência boa de fluir para baixo, né? E não foi o que aconteceu. Ele reagiu justamente no 61.8, né? É aquela coisa que a gente fala, o 61.8 ele é crucial para determinar se o preço vai pagar todo o movimento, se ele viria até aqui embaixo, ou se ele simplesmente vai fazer um breve recuo, né? Se ele vai até as médias e vai voltar para retomar a tendência, que foi o que aconteceu posteriormente. Olha só, ele chegou aqui,
já tinha reagido no 50, chegou no 61, não passou. Ou seja, a gente já percebeu que ele rejeitou as retrações e aqui tinha a média de 500 cruzando, então já não ficou favorável para a venda. Aí o mercado virou para cima com uma força gigantesca. Olha o fluxo comprador aqui e trouxe o mercado para onde? Novamente para aquele range entre a 20, 200, 9, VWAP. Olha, isso aqui ficou horrível. O preço ficou sendo cruzado pela VWAP, pelas médias o tempo inteiro. É um cenário que a gente não gosta de operar. A gente espera o preço sair desse range, sair dessa zona de briga forte que faz o preço ficar travado e desenvolver, certo? Então a gente, em caso de alta, a gente estava esperando o preço romper esses topos, romper essa 200 e ainda tinha VWAP do dia anterior que a gente sabe que precifica muito, né? E além disso, a gente, como a gente já viu, era o 61.8 dessa região. Então, se o mercado ele rompesse, ele seguisse subindo, topos e fundos ascendentes, rompesse esses topos aqui de trás, rompesse a VWAP do dia anterior, que consequentemente estava junto aqui do 61.8, olha só, 61.8 ficou em cima da VWAP do dia anterior. Então, o mercado rompesse aqui, ele tinha tudo para continuar subindo, já que ele, como a gente fala, passou o 61.8, a tendência de pagar todo o movimento é muito grande. A chance de acontecer isso é muito grande. Então, era esse possível cenário que a gente estava aguardando. Aí, quando ele enfim rompeu, né, o mercado já vinha trabalhando topos e fundos ascendentes nesse momento, ó. Olha só. Já estava começando a trabalhar topos e fundos ascendentes. Rompeu esse nível aqui. Regra de coloração da gente aqui, ó, pintou. Foi quando a gente pensou, não, então agora o mercado vai fluir, vai subir. Aí a gente fez a nossa entrada aqui, a gente postou lá nos stories. A gente fez a nossa entrada aqui na hora que rompeu. Inclusive a nossa regra de coloração ativou para confirmar ainda mais. O contexto, que é o principal, estava nos favorecendo essa entrada e o mercado seguiu subindo, né? A gente pegou por aqui, o preço subiu ainda mais de 500 pontos, mas só que a gente estava com um alvo, pessoal, do espelhamento desse movimento, né? O movimento ele caiu aqui, ó, ele caiu reto, né? E depois, quando ele pagou todo o movimento e rompeu aqui, a gente imaginou que ele iria espelhar toda essa amplitude para cima. Aí foi quando a gente começou a projetar os alvos. E como é que a gente projeta alvo? Fibo, né? Fibonacci, ó. Olha só. Ele bateu o primeiro alvo e caiu, mas a gente tava com o alvo aqui, ó, no segundo alvo que coincidia com esses topos aqui de trás. Então era um alvo muito bom. Aí o mercado fez o quê? Chegou aqui até um certo ponto e não desenvolveu mais. A gente já estava com um gain considerável. Só que a gente esperou ele bater lá e foi o que não aconteceu, né? E quando o mercado começou a cair, veio justamente para onde? Fez um recuo, né, nas médias, o que é normal, pessoal. Esse recuo das médias, ele é normal. O preço ele tem que voltar para as médias. E foi o que aconteceu. Só que a gente imaginou que ele iria continuar subindo. Só que a partir do momento que o preço voltou para cá, ele voltou também para a região de VWAP do dia anterior. Então, essa região funcionou como aquela famosa troca de polaridade, né, que a gente fala. E os topos aqui de trás também. Então, essa zona impactou. Essa zona aqui estava sendo uma resistência forte aqui atrás. Ela agora foi um suporte. Essa é a famosa troca de força ou de polaridade. Como a gente sempre fala. Aí o mercado, assim que bateu, olha essa sombra aqui. Essas sombras inferiores também mostrando reação dessa região. Aí quando o preço bateu aqui, segurou na 20 e apresentou um candle aqui, jogando o preço para cima, ele nos deu uma possível entrada, pessoal. A gente pegou pelos 2 minutos. Aqui, olha só, a gente pegou pelos 2 minutos. A gente remontou a nossa posição. A gente estava quase sendo estopado, mas quando o mercado apresentou um possível gatilho de alta, a gente remontou a nossa posição aqui, aumentou a nossa mão, né? E conseguiu ali pegar mais uns 300 pontos com a mão um pouquinho mais pesada. E resultou em um resultado né? E nos deu um resultado aí até legalzinho. Deu para aproveitar o dia de hoje ainda, né? Não sair em branco. Mas é isso.
E depois o mercado ficou mais bagunçado ainda, muita sombra. Aí entrou lá para as 17 horas, que é um momento que a gente não costuma operar. Tanto é, pessoal, que o mercado encerrou aqui nessa zona ainda, né? Nível alto do dia anterior, troca de polaridade, enfim. Pois bem, é aquela coisa. A gente passou um bom tempo, todo esse tempo aqui, sem fazer nada. Olha só, das 9 até as 13h45 sem fazer nada, absolutamente nada, porque o mercado não estava favorecendo, não estava nos mostrando uma possível entrada, uma oportunidade clara. E é justamente sobre isso que se trata o day trade em si. É assim que a gente tem que operar de forma profissional, porque não adianta ficar fazendo várias e várias operações durante o dia se você não faz uma operação correta, se você não segue um gerenciamento. Então, a gente deve ter um trade system, né? Deve ter as nossas estratégias, o nosso operacional bem definido, e tem que executar ele quando ele aparecer. Não é para ficar executando ele sempre que a gente acha, vai ali no achismo achando que vai subir ou vai descer. Não, o trade system ele é para ser seguido. Né? A gente não pode ficar entrando em achismo, ficar o tempo todo fazendo várias operações. O day trading se trata disso, de paciência, de esperar a melhor oportunidade e executar conforme o nosso trade system ele está definido, certo? É questão muito de oportunismo, né? O pessoal costuma falar que é questão de oportunismo. Você espera até aparecer a nossa operação que pode resultar ali num gain bem considerável. É aquela coisa, pessoal, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, mas a gente sabe o que a gente vai fazer, que é justamente operar de acordo com o nosso trade system. E é isso, hoje foi a única entrada que a gente viu possível aqui, que poderia nos dar um bom resultado, e até conseguimos desenrolar aqui um resultado legalzinho. E é isso, até a próxima semana e até o próximo fechamento. Valeu, pessoal.